esse dia de carnaval, né? Para muitos. Para mim, é uma opção muito boa, porque eu nunca fui fã de carnaval, nunca fui fã de sair de casa, desse tumulto. Tirava férias aí na Garatiba, na época do carnaval, mas nunca gostava, porque a cidade ficava deformada, né? Com tanta gente. Né? E estar aqui em casa hoje com vocês é muito bom, é uma alegria total que eu estou sentindo. Então, a leitura é Minutos de Sabedoria, a lição 53. Tem equilíbrio e alegria. Saiba ser reconhecido. Procure ser humilde. Não lance pedras em quem o beneficiou. Não se julgue diminuído quando o ajudarem. Saiba agradecer. Quebre seu orgulho e receba com gratidão o auxílio que derem. E jamais reconheça o benefício nem o benfeitor. O pior dos defeitos é a ingratidão, que despreza e apedreja hoje quem nos beneficiou ontem. Muito bom, né? Então, fechando os nossos olhos, agradecendo ao bom Deus, a Jesus, e essa espiritualidade amiga que nos ajuda, que nos permite nos encontrarmos, dividirmos nossos conhecimentos, nossos anseios, nossas dúvidas. Querido Mestre Jesus, nos abençoe em nossos propósitos, para que possamos ser ferramentas maleáveis em teu nome, em nome de tantos irmãos espirituais que precisam do nosso auxílio nesse instante. Esteja também, Senhor, na casa de todos esses entes que estão angustiados por seus parentes internados nos hospitais. Aqueles que estão com Covid e estão com medo do futuro. Que possamos todos, Senhor, ser abençoados e protegidos por Ti e por essa imensidão de irmãos ao nosso auxílio. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Ai, que bom. Então, vamos compartilhar. O estudo é até simples, mas é de grande profundidade. Então, a ideia é, vamos falar, quem quiser, no meio do caminho, comentar, fazer qualquer coisa, por favor, me parem, tá? Combinado? Falando da informática, os auxiliar também. Sabe que informática é danada, né? Todos estão vendo? Uma tela Sim, simples, Zé. mas é isso aí. Perfeito. Lá vem. Vamos lá, então. Então, nosso estudo de hoje, vamos falar de a vida e a morte. Como se não fosse óbvio para a gente, né? Parece que os espíritos falam de vida e morte o tempo todo, né? Ou melhor, falamos com os mortos o tempo todo. Então, é só esse tema, ele já causa medo e desconforto para muitos, mas eu entendo que para a gente, né, apesar de ser um grande mistério aí da morte, mas para a gente é uma coisa não tão, como é que eu vou dizer, não tão esquisita, não tão estranha, né? Parece ser uma coisa inevitável. Isso está no Livro dos Espíritos, na parte 1ª, no capítulo 4º, do princípio vital, a vida e a morte. Então, colocado lá na organização que Kardec fez, a Universidade dos Espíritos, para nós, a gente precisa sempre lembrar, né, da forma que Kardec fez isso. Né? Ele mandava perguntas, ele dominava 9 línguas e mandava perguntas para o mundo inteiro. E quando as respostas eram iguais, ele juntava, tinha como exatas e certas, né, aquelas mensagens, e colocou na codificação que hoje conhecemos como o Pentateuco. Lembrando que a primeira versão do Livro dos Espíritos tinha só 500 e alguma coisa perguntas, hoje tem mais de 1000. Então, assim, tudo é progresso, tudo é evolução. Mesmo a doutrina, né, no final da carreira dele, quando ele foi alertado, né, que iria desencarnar, ele falou que não, eu precisava escrever mais um livro. E assim ele dedicou o livro A Gênese, mas ele já ia desencarnar. Então, a gente sempre tem que ter em mente isso com a gente, que é um esforço enorme. Apesar de serem respostas do século passado, né, o retrasado, mas a gente precisa sempre imaginar isso, né? Até o alerta da Raquel.
Foi um esforço enorme dos espíritos para nos trazer essa mensagem e uma codificação, né, um esmero muito grande de qualidade de Kardec inventar isso e organizar dessa forma que a gente entende hoje. Bem, tudo bem, né? Então, a pergunta é 68. Qual é a causa da morte dos seres orgânicos? E aí, o Zé Luiz, como é sempre questionador, então, existem seres inorgânicos? Por que ele faz questão de falar dos seres orgânicos? E os seres inorgânicos, eles existem ou não? Então, é só para ficar uma ideia no ar aí, para a gente ser sempre questionador. Mas, antes de falar nisso, a gente tem que imaginar e tem que ter em mente o que é a vida, né? Porque se a gente está falando de morte, qual é a causa da morte, pode fazer uma pergunta antes disso, que foi respondida no estudo anterior, né? Qual é a causa da vida? E a gente sabe que a vida ela está associada a uma energia, um fluido, uma força que transforma aquele monte de substâncias químicas inertes, sem propósito nenhum, transforma em coisas que são vivas. É claro que isso o Eunap vai falar para a gente amanhã. Amanhã é a tarefa dele, eu não quero dar spoiler. Mas a gente tem que estar sempre preparado para isso aí. Estamos falando um pouquinho antes da morte, mas olha só, nosso amigo vai falar amanhã da vida. Mas a vida é uma questão de saber em que momento nós estamos, porque na Terra hoje, o nosso planeta, a vida é de um jeito. E em Júpiter? Como é a vida em Júpiter? Ou Saturno? Ou em Marte? Ou em Vênus? E nós sabemos que todos os globos do universo são povoados, há vida neles. Então, que vida nós estamos falando? Então, Kardec, aqui nesse ponto, está falando da nossa vida, da forma que se vive aqui na Terra, dos seres orgânicos aqui da Terra. Seres orgânicos compostos basicamente de carbono, hidrogênio, oxigênio e algumas coisinhas mais aí. Mas é isso que nós estamos falando. Movimentadas essas substâncias por um fluido que faz com que essa coisa aconteça. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Os espíritos respondem: o esgotamento dos órgãos. Muito bem. Esgotamento dos órgãos. Então, nós somos seres orgânicos compostos por órgãos. A gente tem que sempre essas questões, elas têm que estar sempre, ela tem que ser uma resposta total. Não pode ter, não pode ser assim, tem certos seres que não é assim a morte. Não existe isso. Então, o Kardec consegue ser, e os espíritos, né, seu jeito de ser abrangente e, sem dúvida nenhuma, a morte de todos os seres orgânicos é o esgotamento dos seus órgãos. É claro que existem seres unicelulares. Então, como é que é a morte de uma bactéria? É o esgotamento dos seus órgãos internos na bactéria. Há um questionamento também se o vírus é vida ou não, se o vírus é orgânico ou não. Há quem defenda que não, há quem defenda que sim. A ciência ainda não conseguiu chegar a uma decisão sobre o que é vírus. O que a gente pode imaginar é que o vírus não é um ser inorgânico e que também não é a vida pura e simplesmente como nós conhecemos. Mas ele está lá, é uma matéria que tem vida. Então, se é uma matéria que tem vida, existe um fluido que a faz se tornar viva. E o esgotamento dos seus órgãos, ou pseudo-órgãos, é o que faz a morte do vírus. E o Kardec ele não ficou muito satisfeito com essa resposta, não. Por isso que ele bota esse azinho aí, né? Às vezes tem questões que tem a letra A, tem a letra B, tem a letra C, porque aquilo não satisfez aquela curiosidade dele, né? Aquela curiosidade de cientista ou de homem de ciência da sua época, para poder ter uma resposta mais ampla, né? Deveria ter alguma dúvida. Então, ele coloca dessa forma. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada, e aí ele está associando a vida nossa, ou a nossa forma de viver, como sendo uma forma de uma máquina, né? Como se fosse um elemento, como se fosse assim, como se fosse as engrenagens de um relógio. Então, e ele responde dessa forma, os espíritos respondem dessa forma. Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. E a gente olhando para um relógio, a moda antiga, né? Se uma dessas engrenagenzinhas aqui estiver ruim, se um dentezinho desse falhar, ela para. E o ponteiro fica lá agarrado, duro, e nada mais se resolve.
Então, é uma comparação muito didática. Imaginar que nós somos máquinas, uma máquina muito perfeita, né? Quem teve a curiosidade de tentar olhar o nosso corpo humano, né? ou até olhar no microscópio, né? Uma bactéria, é uma coisa muito linda, né? Muito impressionante. Eu que, na minha carreira de técnico, eu tive acesso a microscópios eletrônicos, né? A equipamentos de alta precisão, então é impressionante você ver a vida, né? Você olhar uma coisa com um aumento de 30 mil vezes, é espetacular saber que a vida ela em dimensões que a gente não ainda consegue nem palpar, mas que acaba sendo, de alguma forma, dessa colocação que a gente está colocando. Uma grande máquina, uma máquina nossa. Né? E o mais estranho, né, que os cientistas falam de nós, é que nós temos em nosso organismo muito mais bactérias, ou micro-organismos, do que nossas próprias células. Se a gente pegasse a quantidade de células que temos no nosso corpo, a quantidade de seres que não são do nosso corpo é muito maior. E assim, caramba, como pode isso? Se você olhar, ver um pedacinho da sua pele aumentar no microscópio, é de ter pavor a quantidade de coisas que há aí. Então, a imensidão, nós estamos falando do grande, né, do cosmos, pequenininho, né? O nosso corpo é uma obra divina, de fato. É claro que a gente precisa sempre entender que esse corpo que temos hoje é uma construção nossa com a espiritualidade, né? Nós somos co-criadores em plano menor. Então, toda essa máquina, toda essa invenção de Deus em nós é o fruto de uma grande evolução, que, claro, está ligada ao nosso planeta Terra. Então, se a gente olhar um ser de um outro planeta, a gente vai ver que a evolução é de outra forma, logo as formas são de outro jeito, ou as máquinas são de outro jeito. Até aí tudo bem, gente? Tranquilão? Seguindo em frente, então, a pergunta 69. Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa morte do que outros órgãos? E aí tem que se lembrar de novo que a época de Kardec, né, lá nos anos 1800 alguma coisa, todo mundo tinha o coração como sendo o centro da vida. Sem coração não há vida. Né? Hoje nós sabemos que não é bem assim. O centro de nossa existência está, de fato, no cérebro. Com cessando a atividade cerebral, cessa a vida. Mas, na época lá, o coração acabou. E tanto é que muitas religiões passadas, antigas, usavam o coração como sendo, né, o órgão principal, né, o órgão da vida. Né? Os maias, né, eles tiravam os corações e ofereciam os corações aos deuses, porque era a maior oferta que alguém podia dar, era o seu próprio coração, ou então sua própria vida. Mas assim, a ideia aí dessa época, com didática, era tirar as ideias preconcebidas sobre isso e colocar uma nova forma de olhar tudo isso. Uma nova ciência, né, que está nascendo, né, o espiritismo. Então, era necessário colocar dessa forma que está aí. Então, por que uma lesão no coração mais depressa causa a morte que em outros órgãos? O coração é máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Isso para a gente está bem óbvio, né? A gente pode olhar dessa forma o coração, né? Mas aí tem as respostas às questões que de hoje, do século XX, né? E como é que fica, então, o transplante, já que é um órgão tão importante? Se ele fosse, de fato, né, como está essa colocação, como máquina da vida, né? Então não seria possível fazer o transplante, porque uma vez cessada a morte, o coração também morreria e não teria vida, mas é possível. É possível, sim, transplantar um coração. Aliás, é possível, sim, parece que transplantar qualquer parte do nosso organismo, inclusive parte do cérebro. Mas isso aí são estudos ainda, mas o que pode-se dizer é que qualquer parte nossa pode ser transplantada. Então, em essência, né, as partes fazem falta ao todo, mas não são, de forma como está a resposta, essenciais à vida. São órgãos essenciais, muito importantes, mas que não necessariamente são, de fato, a vida em si. E ele continua com o questionamento dele, de que é feita a matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando esses morrem.
E aí ele toca de novo na ideia, né? Bom, se a vida, e a vida ela é o movimento da matéria inerte, e essa matéria inerte é movimentada pelo que chamamos de princípio vital, ou fluido vital, o que é feito disso, então, dessa coisa intangível ainda para os cientistas não entendem assim, tentam avaliar isso, né? O que se sabe é assim, experiência de morte, né? Algumas pessoas que sabidamente vou botar a palavra morte mesmo, porque é o nosso estudo, sabidamente iam morrer. Então eles colocavam uma maca, que era uma balança de muita precisão, e assim, imediatamente após a morte, elas ficavam mais leves 15 gramas. Isso invariavelmente nessa média, né? 15, 16, 14 gramas. Então, os médicos hoje sabem, os cientistas sabem que, de alguma forma, a morte nos torna mais livre 15 gramas. E essa ideia dos 15 gramas é compatível com o fluido que ele deixou, ou com alguma coisa que estava ali, que não é tangível ainda pela ciência, mas que está lá. E ela consegue constatar isso, mas não consegue ainda não abrir os olhos que a gente tem hoje para saber. A gente sabe mais ou menos também o que é isso, né? É compatível com a ideia do fluido vital. É um fluido que se vai após a nossa morte. Perfeito, porque ele não vai com a gente. Esse fluido, ele não vai com a gente para o caixão, né? Ele vai, se livra, mas alguma coisa fica lá. Então, tem uma ideia, tem muitos livros, muitos da série do Robson Pinheiro, por exemplo, o livro Legião, ele fala disso, de seres que estão nos cemitérios, né, tentando sugar o máximo de fluido que ficou naqueles corpos em decomposição. Porque sempre fica alguma coisinha. Então, os espirituais, que muitos chamam de vampiros, vão lá para tirar as últimas gotas de fluido vital para se viverem, se acham que aquilo traz a vida para eles. Mas a gente precisa ter em mente. A ideia original, a ideia da nossa doutrina, o que os espíritos nos falam, nos orientam, é essa aí. A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. E aí a gente precisa sempre ter em mente, olha só, o princípio vital ele volta à massa de onde saiu. Mas o nosso espírito, jamais. O nosso espírito ele continua individual. Ele continua sendo um ser único e não se mistura com os outros espíritos, e não se mistura a Deus como muitos imaginam aí. E a gente precisa separar muito bem isso, porque agora começa a se formar vários corpos, né? O corpo físico, né? O corpo que está, vamos dizer assim, um corpo perispiritual, o próprio espírito. E a gente sabe que nessa história ainda tem aí um fluido vital envolvendo tudo isso, fora outras formas que se estuda até hoje. Então, somos muito mais do que um simples corpo, muito mais do que um simples espírito. Nós somos várias cores ao mesmo tempo. E é claro que fica aquela questão, porque o Zé Luiz é muito questionador, se eles dizem que tudo que a matéria decompõe vai formar novos organismos, mas espera aí, e como é que então, o que eu posso falar do esqueleto? O esqueleto fica lá, não fica? O esqueleto não volta a ser os ossos, não, o cálcio dos ossos, pelo menos a curto prazo, ele não volta a ser novos organismos. Você consegue perceber o que eu estou querendo dizer? É que assim, é quase que uma resposta filosófica. É uma filosofia. Não, nós morremos, nos decompomos e vamos ajudar a natureza, né, fertilizando o solo, né? É claro que aí me lembro de uma brincadeira que eu recebi muito tempo atrás, né, da funerária semente, né, plantando homens pelo mundo. E aí, assim, tá, plantando homens pelo mundo, mas nós, aqui, as nossas ideologias, né, de enterro, né, é muito complicado isso, né? Muitos ficam em são caixas de concreto, né, e não, de fato não voltam a formar nada. Eu não vejo nenhuma roseirinha nascendo em cima de túmulos, né? Muito mal grama no Jardim da Saudade. Então, a gente precisa olhar essa resposta como sendo uma resposta filosófica. Voltamos, sim, muito pouquinho da gente.
muito pouco do que nós consumimos em nossa vida, né, passa a ser para isso aí, passa a ser a composição dos outros. Mas, e essa ideia, né, a ideia que está aí nessa época, ela é de assim, morreu, acabou. Não é isso. O princípio vital volta de onde saiu e os corpos se decompõem. Poxa, é só isso? Será que é só isso que nós precisamos entender? Será que a nossa civilização precisa entender assim? Morreu, acabou? E aí veio essa ideia daqui. Tá bom, então hoje nós sabemos que morreu, não acabou, não. Porque o nosso corpo ainda pode ajudar muita gente. Eu confesso que ainda não me sinto preparado para doar órgãos, mas eu faço um esforço danado para isso e falo muito disso para que as pessoas, mas eu sempre digo que eu não estou preparado ainda, como ser consciente que sou. Mas a minha consciência, eu tenho certeza que daqui a um tempo eu vou mudar isso. Mas é o meu esforço pessoal em me mudar, em trocar meu pensamento para que eu possa, sim, ajudar tantos irmãos necessitados. E aí vem a curiosidade, né? Tá bom, se é possível fazer o transplante, por quanto tempo esse transplante pode ser feito? Para que o corpo não entre em decomposição e sirva de adubo, né? Para a graminha no Jardim da Saudade. E aí vem lá, o coração ele pode ser usado ainda para um transplante até 4 horas após a extração. A córnea, 14 dias. Olha que beleza. O fígado, 18 horas. O pulmão, 4 horas. Os rins, 36 horas. Que beleza. Quanta gente precisando de rins. Então, teoricamente, seria muito mais fácil o transplante renal, né? Mas aí cai no problema que tem muitos Zé Luiz por aí que não quer doar órgão. E aí a gente precisa, e eu preciso, eu estou falando no plural, mas é no singular, né? A gente precisa mudar nossas formas de pensar e entender que é possível, sim, fazer muito mais. E não permitir que o nosso corpo seja simplesmente transformado em adubo, e sim em vida para muitos que precisam. E o pâncreas, 20 horas. Lembrando que o pâncreas é aquele órgão, né, essencial para os que sofrem de diabetes. Quantos irmãos nossos sofrem de diabetes e com transplante de pâncreas poderia ser salvo, ou pelo menos ter uma qualidade de vida melhor. Então, precisamos olhar de fato, né? E essa é a grandiosidade da doutrina. Ela não é hermética, né? Nós podemos sim melhorar, podemos sim aumentar a nossa forma de sentir a humanidade, sentir os que estão ao nosso redor. Então, graças a Deus, né? E não à toa esse estudo caiu para mim, né? Porque saberia que tocaria nesse tipo de coisa. Até aí tudo bem? Eu vi que a Raquel acho que queria falar alguma coisa, não? Ok, então vamos seguir em frente. E, claro, como o Kardec, né, muito atento a tudo isso, ele teceu alguns comentários sobre essas 3 respostas. Então, nós vamos agora na sequência desses 3 comentários que ele faz. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem da fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente restituir a essa fonte quando deixam de existir. Então, ele está falando citando aquela resposta, né? O corpo morre e o fluido vital vai de volta para um local de onde ele saiu. E a gente tem que entender de onde saiu isso. O fluido vital, ou o que dá vida à matéria inerte, ele vem de uma transformação do fluido cósmico universal. Os 3 elementos formadores do nosso universo, segundo a doutrina, são Deus, Espírito e matéria. E nesse nosso entendimento, o Deus é a origem de tudo. O Espírito vem de Deus. Mas a matéria é transformação do fluido cósmico universal. E todas as suas nuances de matéria vêm daí. Então, o Espírito, em plano menor, consegue fazer a transformação do fluido cósmico universal e transformar isso em matéria, transformar isso em corpo, transformar isso em vida. É claro que existe uma evolução. Deus, no estalo deles, aparece os espíritos de uma hora para outra. Passamos de várias etapas até chegar
onde nós somos hoje seres humanos, com corpo humano. Mas nosso início foi como seres unicelulares. Mas o que fica nesse questionamento dele aqui é que a matéria degrada e o fluido que deu vida a essa matéria, ele volta de onde veio. Mas aí o Zé Luiz, questionador, de novo, tá, e o que dizer das múmias que simplesmente não degradaram, não apodreceram, vamos dizer assim, e a sua massa não virou adubo para as outras coisas. O que a gente pode dizer disso? São culturas que a gente precisa respeitar. Se a gente olhar bem, se a gente entendeu bem o que a doutrina diz, nós, em algum momento, fomos encarnados lá também. Nós fizemos nossas múmiazinhas, fomos múmias também. Será que lá, quando a gente vai enterrar lá aqueles vassalos lá nas pirâmides, será que a gente não vai ter também a gente lá? Será que o nosso corpo não está lá? É um bom questionamento, né? Será que essa ideia de que morremos, viramos adubo, é verdade? Para muitos, não. A múmia é um bom exemplo disso. São aqueles que acreditam numa vida eterna e que acreditam que, preservando o corpo, que naquele lugar que eles foram, ou que voltarão ao corpo com vida. Então, é um questionamento muito profundo. Muitos querem preservar os corpos de alguma forma para manter uma vida futura. A gente sabe que isso foi muito forte na época dos egípcios, nas técnicas de mumificação, mas também aconteceram aqui na América do Sul, no México. Né? Muitos povos daqui, os pré-espanhóis, eles fizeram isso. Está lá, que perfeição essa múmia. Essa múmia é do século VI depois de Cristo, lá do Peru. Virou adulto? Não. Está aí. Existe o fluido da vida, esse corpo aí? Também não. Voltou para onde? De onde saiu. Voltou para o todo. De onde foi criado no fluido cósmico universal. Continuando, então, com os comentários de Kardec, os órgãos se impregnam, por assim dizer. Zé, Oi? licença, eu vou te cortar um minuto, porque Bom, depois muito bom. eu quero fazer uma pergunta. Pode Uma fazer. pergunta que eu julgo assim, um pouco até séria pelo que eu vi. O que se passa com os corpos que ficam imaculados, por exemplo, dos santos? Igual aqui em Paris tem o São Vicente de Paulo e tem o corpo da Catarina de Laborré, Santa Catarina. Então eu Tem queria Joana d'Arc entender. também, no coração de Joana d'Arc também preservado. Mas os corpos é uma coisa, na hora que você chega em frente a Santa Catarina, é surreal, assim, parece que ela está muito bem, assim, estilo essa múmia que você acabou de mostrar. Então, essa é a minha curiosidade, entendeu? O que se passa quando o corpo fica nesse estado e não entra em decomposição? Se passa o quê? Com o corpo ou com o espírito que habitava ali? Com o corpo. Então, a gente pode ter vários entendimentos. É claro que eu vou entrar num local que a gente não conhece, a gente ouve falar e vê muitos estudos falando sobre isso. São várias questões aí. Mas o principal, parece assim que o principal que está nessa história aí é que ficou algum fluido ali, que não necessariamente é o fluido vital, o fluido que dá vida, porque esse corpo não tem mais vida, certo? Mas algum fluido ficou ali e manteve aquele, como você fala, imaculado aquele corpo, mantendo como se tivesse vivo. Mas sabemos, nós, espíritos, sabemos que o espírito já não está mais ali. Uma vez feita a morte, né, pode estar até Sim, ao lado olhando quem está visitando o corpo, não, isso eu mas assim, entendi. não estaria ali. Mas, olha só, vou te fazer uma pergunta para tentar te responder com uma outra pergunta. Tá. É sabido que o Walt Disney ele congelou o corpo dele antes da morte. Então, o corpo dele está sendo mantido, várias pessoas estão sendo mantidas assim, com o corpo congelado a nitrogênio líquido, para que algum dia no futuro se descubra a causa da doença dele que dê a ele a cura e consiga ressuscitá-lo. Pergunta: você acha que Nossa! o Walt Disney ainda está lá naquele corpo? Não, claro que não. Claro que não.
a gente precisa entender, aí o estudo da doutrina fala que é possível sim que esteja Pode ser e aprimorar. depende. Resposta Depende. impulsiva, desculpa. Isso. Pode Mas ser e depende. esse questionamento é muito importante para nós. Pode Pois ser, é. depende. A gente fica prisioneiro. Quantos não ficam Aham. prisioneiros em suas casas, em suas posses? É psicometria, sim, sim. Exatamente. Então, assim, Agora, imagina que existe um fluido mantendo aqueles corpos como se estivessem vivos. Mas nós precisamos entender isso, que não é vida mais ali, mas Pois que é. parece ser santo, parece que o santo está ali, né? Vamos dizer assim. O coração É, de Joana d'Arc está preservado e a história é linda, porque na hora do incêndio do corpo dela, um espírito foi lá e protegeu, assegurou o o coração coração. da melhor forma que pôde, e aquele espírito protegeu com toda a sua energia aquele coração. Então, o Aham. manteve daquela forma. O que deveria ser queimado não foi. Mas e aquela energia impregnou tanto aquele órgão, tanto aquele tecido, que manteve ele intacto. Então, Intacto. essa energia, você pode chamar de energia, de magnetismo, de fluxo, do que você quiser. Se eu Mas não um me algo engano, mais ele está lá pode... na Pode falar. Catedral de Rouen. Eu acho que está dentro da Catedral de Lindo, né? Rouen. É. Sem falar assim, existem forças que você... Tem certos mamutes lá na Sibéria que você não acredita. Parece vivo. Dá para ver comida no estômago não estragada. Impressionante, né? Então, assim, Não, é mas a minha possível. pergunta era só isso mesmo. Eu não quero atrapalhar você Conseguiu te deixar na conduzir, não. dúvida? Mas bem, cara, conseguiu te deixar na dúvida? Sim, E se conseguiu sim, te deixar na dúvida, eu respondi certo. sim, claro. Claro, Raquel, muito obrigada. olha só, no livro Ícaro Redimido, quando fala do desencarne, né, do Santos Dumont, ele foi embalsamado. E aí tem um relato que os obreiros da desencarnação tiveram essa dificuldade, eles não conseguiram realizar o desligamento porque não havia a decomposição, estava ali, está dito isso. E ele tem o estranho hábito humano. congelou. Que pena, Nossa, né? logo na hora da explicação, poxa. É. Mas assim, a gente precisa entender que tudo, a melhor resposta para tudo que nós estamos estudando é pode ser e depende. A única questão que isso não se aplique é aquela famosa número 1, né? Que é Deus. Deus é, não pode ser e depende. Mas tudo que vem depois pode ser e depende, porque depende do nosso entendimento, do nosso olhar, de como a que ponto nós estamos nessa história toda. Mas você vê como é que é difícil, né? Parece que o desencarnar, o se livrar da matéria, tem a ver com decomposição. E a gente vê os horrores disso, né? E aí a gente olha para os americanos que botam seus corpos em caixões de aço. E é lei, você não pode botar em caixão de madeira, como é, por exemplo, no Brasil. Então, a decomposição do corpo do americano é muito mais complicada. Então, provavelmente, pelo pouco que a gente entende, será muito mais difícil de ligamento do que com um cara que foi enterrado como indigente no Brasil. Que está a terra sobre o caixão e a decomposição é mais rápida. Raquel, você Ô, congelou. Zé, Fala para a e gente. aqui? Aqui Vocês eles. conseguiram ouvir? No livro Ícaro Redimido, tem a descrição de que Santos Dumont foi embalsamado. E a equipe, os obreiros da desencarnação, com a dificuldade de fazer o desligamento. E que a orientação que eles colocam aqui é que esse hábito humano de fazer isso no corpo perecível contribui para dificultar a partida do espírito da crosta. Então, ele fica ali imantado e com dificuldade de partir. Ele tem essa crítica. Eu achei interessante colocar agora aí para nossas reflexões também. Muito bom isso. E aí, de certa forma, atende ao questionamento da Camila, mas a ideia é ter dúvida e procurar. Porque, assim, imagina, se ele for santo, um santo, né, uma pessoa que a gente entende o santo como sendo um ser elevado, Desapegado. ele não ficaria preso ao corpo.
né? Se o corpo não decompõe, eu estou falando somente o contrário. A dificuldade do desprendimento, sim. Mas se o corpo está ali, é muito mais caridoso a gente imaginar que aquele corpo não tem nenhum santo ali, porque senão a gente acaba até, Isso. mas E a aí dúvida... Perfeito. A dúvida é o que ajuda entra, nesse... entra o pode ser e depende, porque Perfeito. um espírito elevado não vai ficar aprisionado ali naquela matéria. Mas no caso, né, que foi o Santos Dumont, que tirou, atentou contra a própria existência, com todo o perfil de humano, de orgulhoso, ligado às glórias materiais, aí dificulta. Então, não é uma prática saudável, né? É o entendimento que passa. Perfeito. Ok? Podemos seguir, então? Sim, O interessante, Camila, é ter dúvida. É isso que impulsiona a gente para frente e para o alto. A dúvida, ela nos faz questionar. E, assim, graças a Deus, podemos questionar. Não devemos ficar no mesmo marasmo, senão a gente não progride. Não Não, é mas tem assim? coisas que realmente me incomodam e eu Incomoda, né? preciso saber. Ok, então é isso aí. Já plantamos uma sementinha e com certeza você vai descobrir tudo isso. Vai até dar uma palestra para a gente sobre isso. Ó, vou te olhar de novo, então. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital. E esse fluido dá a todas as partes do organismo uma vitalidade que as põe em comunicação entre si. Nos casos de certas lesões, se normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes permitir o movimento da vida e o ser morre. Então, olha só como é que acontece. Existe um equilíbrio total em nosso corpo, né? Nosso corpo tem uma comunicação. Aliás, parece ser uma regra geral do nosso planeta. Ter vida aqui significa ter DNA. Todos os seres vivos têm DNA. Até o vírus, que parece ser uma coisa que a ciência discute ainda se é vida ou não, ele tem lá alguma coisa parecida com DNA. E ele precisa do nosso DNA para se reproduzir. Então, quando todos os nossos tecidos, órgãos, células têm isso aí. Quando esse DNA vamos dizer assim, ele é alterado por algum motivo e torna aquele elemento, aquelas células, problemas. E aí, muitas vezes, se transforma em tumores, em cânceres e outras coisas, a deformação do tecido. Eu tive a sorte, né, de ver o DNA de uma pessoa que trabalhava numa mina de urânio. Eu fiz um curso de radiodosimetria pelo IEM, então mostraram para a gente, foi visitar lá o circuito de radiodosimetria na Barra, e impressionante, né? Você olhar assim, ver aqueles cromossomos X, Y destruídos. O X era um C, o Y era um A. Então, impressionante o que fazia naquela radiação do urânio, né? E as pessoas falando, eu acho que esse cara aqui, daqui a uns 2 anos, não vai ter vida mais, porque o organismo dele estava em tal contaminação, né? Ele deu o azar de ingerir o pó do urânio, então ele estava emanando radiação. Enquanto a radiação era externa, você consegue se cuidar, mas quando você ingere, aí é um desastre total. Mas o nosso organismo ele está num equilíbrio de tal forma que a gente consegue, né, os organismos conseguem se equilibrar, consegue arrumar um outro ponto de equilíbrio. É como você tem um problema de coluna, você se entorta um pouquinho e continua andando. Mais ou menos assim. Mas tem certos momentos em que a destruição ou o desequilíbrio é tão profundo que o próprio fluido vital não consegue manter a vida. Luciano, vai falar? Sim, Zé, pegando o gancho aí na sua fala a respeito do Césio, é notório, né? Nós sabemos que os técnicos em radiologia, né, que trabalham com raio-x, eles têm todo um cuidado, né, todo um aparato para protegê-los da radiação, né, que fixa na imagem na chapa de raio-x, né? Então, uma pergunta até talvez técnica.
Na sua leitura, existe efetivamente essa alteração na saúde do técnico de raio-x, quando durante muitos anos exposto à radiação do raio-x? E outra coisa que você falou que ia acabar... Eu esqueci o que era, mas depois, quando me lembrar, eu te pergunto novamente. Perfeito. Olha como é que é legal o estudo. A curiosidade leva a gente a outros planos, né? Mas é muito interessante. Um dia desse nós estudamos, vou chegar na tua questão, mas estudamos sobre micro-ondas, né? Não usar micro-ondas, porque micro-ondas faz mal, né? Pote de plástico, micro-ondas, tudo feito isso aí. Mas tem um problema muito maior do que o micro-ondas. Um veneno para a gente chama-se celular. O celular, ele funciona na frequência do micro-ondas. Então, se você acha assim, ruim uma comida feita com micro-ondas, imagina você ficar 20 minutos com uma fonte de micro-ondas no seu ouvido esquentando o seu cérebro. E aí, muitas vezes, você acaba de ligar o telefone e pô, minha orelha está quente, né? Mas a orelha está quente não é porque o outro está falando de você, não. É porque realmente aquela radiação daquele radinho que está na tua mão é forte. Bom, eu trabalhei na manutenção de raio-x, que é pior ainda, né? Todo equipamento de raio-x tem muita proteção. E naquela proteção toda dele, né, ele tem placas, tem barreiras para tentar, ao máximo, não chegar na pessoa o raio-x. Então, se o técnico, né, em teoria, se o técnico tiver todos os cuidados, usar seu colete de chumbo, se ele ficar atrás da retenção de chumbo, o que acontece, você já viu no consultório, né? Se ele tiver esse cuidado, existe uma chance muito pequena dele sofrer alguma alteração. Mas o raio-x por si, ele tem vários tipos de raio-x, tem várias potências, vamos dizer assim. O raio-x mais lesivo ao nosso, por incrível que pareça, é aquele dental. Aquele raio-x que a gente bota e faz uma panorâmica, aquilo é uma coisa tão impressionante que no curso que eu recebi pelo pessoal lá do IEM, existem casos de raio-x dental que você pode matar até 6% das células de sua boca. Então, assim, o tomógrafo, o que é um tomógrafo? Nada mais é do que vários raio-x em várias lâminas, vários cortes, montando um quebra-cabeça. Então, ao invés de ser só uma chapa, antigamente tinha uma chapinha chamada abriografia, né, que não se usa mais, né? Mas qual era a intenção da abriografia? Era diminuir ao máximo a nossa exposição a raio-x. Então, assim, eu posso dizer hoje, com certeza, que a pessoa que está recebendo raio-x para fazer uma chapa, né, ela tem a mesma probabilidade de receber uma radiação ionizante que o técnico de raio-x. Você respondeu, Luciano? Pô, perfeito, obrigadão, Zé. Agora, me lembrei do que eu ia te perguntar. Com relação a essa questão da alteração genética, da coluna, as compensações que nós, por vezes, produzimos na nossa saúde, por conta do desgaste natural ou desgaste forçado, né, de algum órgão, seja lá do que for. Mas eu tenho uma frase que eu trago comigo há muitos anos, que toda compensação, ela provoca uma deformação. Então, provavelmente, através dessa linha de raciocínio, o que a gente pode deduzir? Que toda compensação molecular provoca uma deformação molecular orgânica, haja vista que os cânceres são provocados por uma disfunção no próprio código genético. Né? Quando há uma ruptura, né, e as células vão se crescendo de uma forma desordenada, aí gera, né, como nós sabemos, os abscessos, aí vem até atingir o câncer, daí, mas tudo dentro de uma programação reencarnatória ou o mau uso do livre-arbítrio. Então, é só para colocar esse ponto na sua fala, porque também acho importante a gente lembrar que essas deformações, inclusive as orgânicas, elas podem provocar, sim, danos e, às vezes, até irreversíveis na saúde. Então, o ideal é que, sempre dentro do possível, que nós mantenhamos uma saúde equilibrada, hábitos equilibrados, para que quando... hoje nós somos entubados por alimentos, né, alterados geneticamente, tem os pesticidas, que a gente sabe que é usado em grandíssima escala nas lavouras, as próprias carnes bovinas, né, há muitos anos se usa anabolizante, corante, para deixar a carne mais suculenta, mais vermelha. Então, todo esse aparato da indústria
alimentícia, né? Tudo que a gente come hoje em dia, pelo que eu já li, isso vem se traduzindo em disfunções orgânicas, né? E outra coisa importante também, só para a gente fechar esse raciocínio, é que o índice de pessoas infartadas é muito maior nos homens, que aí não tem nada a ver com alimentação, com alteração genética, tem a ver com estresse. E que o estresse também pode vir até ocasionar uma alteração no código genético, né? E as mulheres são menos propensas a desenvolver esses problemas cardiovasculares pela própria natureza feminina, né? Mais né, tranquilo do que os homens. Então, isso é uma estatística que já vem desde a década de 90, se não me engano, o estresse no trânsito, né, os compromissos, né, a responsabilidade e tudo mais. Então, essa fala tem tudo a ver, inclusive, com a questão da saúde, né? DNA, saúde, né, longevidade, qualidade de vida. Então, só para a gente fechar esse raciocínio, que, inclusive, as deformações, as compensações não intencionais do próprio corpo, né, que já tem uma inteligência, o corpo humano é de uma inteligência incrível. Quando provoca alguma compensação por algum desvio que nós tenhamos provocado, ele pode culminar numa doença mais séria até do que um próprio desvio de coluna, né, digamos assim. Obrigado. Foi só uma forma lúdica que eu tentei dizer. É porque muita gente tem eu já vi várias pessoas falando assim que o fluido seria assim, o fluido vital seria uma coisa constante em todo o corpo. E nessa resposta que os espíritos deram, desse comentário que o Kardec está fazendo, é que não. Que tanto é que os órgãos conseguem trocar entre si os fluidos para se compensar. E essa que é a ideia da coluna. Tá? Doeu, você entorta e continua andando. Então, Esse processo, essa troca de energia chama-se sinergia, né? Um passa para o outro, é a questão do girassol. Mas O girassol, né? Existe isso a nível de órgãos, de tecido do nosso organismo. Isso é que é o bacana dessa história aí. Vamos voltar lá. Beleza, Mais Raquel alguém? levantou a Alguma mão. colocação? Raquel, Raquel? eu acho que ela congelou. Caiu de novo. Caiu. Ok, então vou continuar, depois a gente para quando a Raquel voltar, a gente coloca ela de novo, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Continuando então com os comentários de Kardec sobre as 3 questões que ele fez. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem sobre uns e outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento deles cessa como o movimento da máquina, cujas peças principais se desarranjam. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. É aquela história, o relógio parou, você vai dar corda, os relógios antigos, ele não funciona mais. Então, o nosso organismo, né, é claro que a gente está falando do nosso organismo, mas isso se aplica a todos os organismos. Mas existe vários. Essa figura aí ela é boa, porque ela mostra o sistema nervoso, mostra o sistema circular, mostra o esqueleto, mostra tudo o sistema linfático. Então, assim, são vários sistemas entrelaçados com vários sistemas que, de certa forma, são autônomos e, de certa forma, são interdependentes. E, dentro disso tudo, o que faz tudo isso, de certa forma, né, entre aspas, se mover, é o fluido vital. Então, esse fluido vital, essa coisa que nós carregamos no nosso corpo, é que está em questionamento aqui. E o Kardec está mostrando que é possível, sim, essa harmonia ser destruída e não ser mais compensada, esse fluido não conseguir manter isso vivo. E aí isso chamamos de morte. Tá ok? Raquel, fala sobre o questionamento que você congelou. Não, eu não entendi a questão, porque também eu sabia que a gente tem o fluido vital em todo o organismo. E assim, eles se compensam, mas não tem mais num ou no outro. E quando ele se esgota, é que os órgãos principais, os mais que se afetam com mais rim, pulmão, coração, não sei, aí a múltipla falência e a gente
parte, né? O corpo físico morre. Mas, pelo que eu entendi você falar, que eles não têm nessa totalidade do corpo, é isso? É como eu estou caindo muito, mas depois eu revejo o vídeo, não tem problema. Mas sem problema. A gente precisa imaginar assim, que o fluido vital ele está espalhado no corpo. Sim. Por estar espalhado, o nosso corpo não é homogêneo, ele tende a ficar mais em alguns lugares. Ah, tá. A gente pode até imaginar assim, eu vou extrapolar para poder a gente entender. Nós sabemos que nós temos uma outra coisa em nosso organismo chamado ectoplasma, que não é o fluido vital. E esse ectoplasma, essencialmente, ele está no fígado. O fígado é a grande fabricante de ectoplasma que a gente usa em nossas ações, por exemplo, de medicina espírita. Então, assim, se isso é verdade, se isso é assim, então significa que um órgão como o fígado ele é um desequilibrador, né? Se tem mais coisas ali, uma força que eu estou dizendo que é o ectoplasma, então por que não ter mais fluido vital em determinado órgão? Tipo, por exemplo, no coração, ou no cérebro, ou, por exemplo, no intestino. Então, é isso que eu estou querendo dizer só, que o fluido ele é espalhado pelo corpo, mas não é igualzinho. E, de certa forma, se algum tecido, algum órgão precisa um pouquinho mais de energia, o nosso organismo, por si só, ele consegue levar essa energia para lá. Zé, Fala. me permita tentar fazer um paralelo que talvez elucide um pouquinho mais fácil o questionamento da Raquel. Vamos fazer um paralelo com o sangue. Sangue tem no corpo inteiro. Mas onde é que ele está mais? Quais são as partes mais irrigadas? O cérebro, o coração, o rim, o fígado. São as partes onde o corpo precisa de mais sangue. Não quer dizer que o restante do corpo não vai receber sangue. O restante do corpo recebe sangue. Mas esses órgãos que precisam de mais para poder trabalhar melhor, recebem mais. Oxigenação, mais sangue, entendeu? O fluido vital obedece mais ou menos esse mesmo parâmetro. Entendi. Por isso que tem os órgãos chamados órgãos vitais, que se afetam mais rapidamente do que os outros. Agora, eu sei que você já fez um estudo sobre ectoplasma, mas eu não devo ter fixado. O ectoplasma não é o subproduto do fluido vital? Não. Não. Tá bom. Não, Raquel, Então, depois eu... Ele é uma depois coisa... eu olho lá, depois eu olho lá a palestra. E assim, não se pode confundir. O ectoplasma não é fluido vital. Ele pode ser até, ou pode ser, e depende até em determinados instantes, um subproduto do fluido vital. Mas para você doar ectoplasma, você vê que você não doa fluido vital. Essa é a base da coisa. Mas assim, está perfeito. Mas é só, se você olhar o sistema sanguíneo, perfeito. É o que o Marcos falou. Mas então, por que o nosso sistema linfático tem mais linfócito em nosso pescoço do que em outros órgãos? Então, assim, existe algo mais em torno do nosso pescoço, tanto é que o câncer linfático normalmente ele ataca aqui no pescoço. Existe algo mais que a ciência não entende, que nós ainda não chegamos lá, mas que cabe a gente, com curiosidade, tentar entender. A gente tem um princípio, né? O princípio da curiosidade que nos leva, né? E com o auxílio dos espíritos, de Kardec e de muitos outros, a gente consegue entender melhor. Mas sempre temos que ter em mente, não temos respostas absolutas. Todas, para mim, ainda estou na fase do pode ser e depende. Então, tudo é plausível ainda. Até que venha alguém, de fato, esclareça de uma vez por todas essas histórias. Mas é de muito boa atividade de falar assim. Não é? Ok? Todos? Mais alguém? Seguindo, então, num aparelho elétrico, a imagem mais exata da vida é da morte. Né? Eu tenho que estar querendo vocês. Eu tenho que se lembrar também que a época do Kardec, a eletricidade, a lâmpada ainda era uma coisa quimérica, ainda era experimental. Falar de eletricidade era muito complicado. Né? Eles sabiam de eletricidade, eles faziam um teste com perna de sapo, botava eletricidade, o sapinho mexia a perna. Então, ele estava nesse nível. Mas ele já entendia o que era corrente elétrica nessa época. Né?
Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. O fluido aí seria a corrente elétrica, né? Como está no desenhozinho ali, tem uma pilha lá embaixo, tem uma lâmpada e um interruptor. Enquanto o interruptor estiver simplesmente desligado, nada acontece. Se a gente fizer o paralelo que o Kardec está querendo fazer, não há vida. A partir do momento que você liga o interruptor e faz correr a corrente e a lâmpada acende, então, nesse ponto, há vida. E é assim que ele está querendo fazer essa analogia para ficar mais fácil para a gente. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia, então, dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa esse fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Ele foi muito simplório, mas é esse o fato. Se não há fluido vital, você pode ter um tecido, um órgão, mas não há vida. E aí você tem que entender, se um coração está ali até 4 horas, pronto para ser usado em outro corpo, é porque ele contém ainda algum fluido vital. E esse fluido precisa ir com ele até o novo corpo. É claro que chegando no novo corpo, esse novo corpo precisa retribuir o fluido vital a esse coração para ele continuar a funcionar. É claro que esse casamento não dá certo sempre. Então, você tem que tomar remédios para não haver rejeição. E muitos há incompatibilidade. Os médicos olham total compatibilidade de tecido, né? Mesmo tipo sanguíneo, mesmo próximo do DNA, mas existe uma rejeição enorme. Mas por que aconteceu isso? Porque existe algo mais que a gente não consegue ainda atingir esse algo mais que chama-se fluido vital. E aí há uma incompatibilidade entre fluido. O fluido de um não consegue animar o corpo do outro. Olha como é complicada essa história. Por isso que ele fala assim, vou numa sessão espírita, vou receber um passe, vou receber fluido vital de outro. Isso não necessariamente é nessa ordem. Pode ser e depende. Seguindo, a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Olha aí, Raquel, mais ou menos a pergunta. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de sua espécie. Ou seja, temos fluidos vitais diferentes, com quantidades diferentes. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidades apenas suficientes. Daí, para alguns, a vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. E aí a gente precisa entender, da forma mais lúdica que se conhece do fluido vital, que o fluido vital é um balde. Para uns meio cheio, para outros meio vazio, para outros lotados, que a gente recebe, né, esse baldezinho de nosso pai e nossa mãe via o nosso o óvulo, né, e o espermatozoide. E esse fluido, ele, de certa forma, é para a nossa vida inteira. E a gente pode aumentá-lo durante nossa vida, pode perdê-lo durante nossa vida. Mas ele está lá. A gente recebe um tônus vital, por assim dizer, que vai garantir nossos 60 anos de vida, nossos 90 anos de vida, ou apenas nossos 7 anos de vida. E isso é complicado para muitos entender, porque como é que pode, né, lá um elemento pequenininho, né, um fetozinho daquele tamanho, com 500 gramas, ter uma energia para a vida inteira? Então, esse é o questionamento grande que muita gente se faz. Como é que pode? Se a energia que está naquele neném é a mesma energia que vai estar no velho lá com 50 anos de idade. Falando de energia agora, né? E assim, porque é complicado, porque acha que está no tangível e não é. É como se fosse uma energia, um fluido elástico, né? Ele é uma quantidade que está ali, mas é relativo.
Dependendo do corpo grande ou pequeno, isso não significa nada. Não é porque um cara é campeão de MMA ele tem mais fluido vital do que a Raquel, que está aí com seus cabelos brancos. Não, não quer dizer nada disso. E quantos não morrem em idade tenra ainda, que falha o coração, falha o cérebro, falha o intestino? Quantos? Eu tenho que sempre me lembro muito sempre disso. Falo para muita gente do Netinho, o autor, que ele tomava bomba, né, e quase morreu, quase destruiu o fígado, se distorceu todo, teve sérias complicações tomando remédio para ficar fortinho. E quantos não conseguem destruir seu corpo, né, tomando substâncias, né, nocivas, né, e dessa forma destruir sua vitalidade, né, destruir seu fluido vital? E a gente consegue entender isso que é espírita, mas muitos ainda não. Mesmo dentro do espiritismo, há quem tenha grande dificuldade de entender isso. Mas se a gente imaginar que recebemos um baldinho que vai significar a nossa vida inteira, e o balde não muda de tamanho, e é desse balde que nós viveremos nossa vida inteira. E quando essa água, esse fluido se acabar, acabou. É seguir em frente, mas o nosso organismo depende disso. Enquanto houver fluido vital, haverá vida. Essa é a questão. E é isso que o Kardec está colocando. A quantidade de fluido vital se esgota. Não estou falando, né? O balde esvazia. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que tem. E aí a gente precisa sempre imaginar assim, tá? Eu recebo um tônus. Se eu me alimentar direito, se eu tiver bons pensamentos, se eu estiver de bem com o nosso meio ambiente, eu tiver sempre receber fluidos bons e, de certa forma, regenera o nosso fluido vital. Né? O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Ele pode ser transmitido de um indivíduo a outro. É claro, já falei, né? Nosso pai e nossa mãe, ele é transmitido a nós, nós estamos aqui graças a isso. E aquele que tiver em maior porção pode dá-lo ao que tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida de prestes a extinguir-se. Ou seja, podemos também doar o nosso fluido vital, e aí não confundir com a ectoplasma? Sim, podemos. Tanto é que existem, então, as terapias de fluidoterapia. E aí a gente tem que ter as variantes, né, de cromoterapia, né, energia das luzes, né, de tantas terapias que acontecem. É possível... Das cores, é. Oi? Das cores. Cromoterapia, é. Então, assim, existe terapia da música, terapia de ervas, existem tantas terapias. Na verdade, qual é o significado de tudo isso? Por que aqui tem vinoterapia. Oh, beleza. Então, como é que a gente pode, então, dando um passo, ajudar alguém, né? No trabalho de atendimento e médico espiritual, isso acontece muito. Como pode uma pessoa que está ali, né, caindo aos pedaços, e você vai lá e só impõe as mãos? E a espiritualidade trabalha e usa teu fluido vital, usa o fluido vital de quem está ali, consegue dar uma melhora para aquela pessoa. Como pode isso? Ainda é um mistério para a gente? Sim, ainda é um mistério para a gente. Mas, graças a Deus, pode ser e depende. E aí cabe a nós, que fazemos esse tipo de trabalho, entender isso melhor. Essa fluidoterapia, essa vamos dizer assim, a prece-terapia, né? Porque nós damos uma prece a alguém, nós damos a energia do nosso pensamento. Por que não estamos também doando o nosso fluido vital para ele? Grande lance, né? O grande lance da história aí. Então, que tal se alimentar direitinho para ter bons frutos e poder doar aos outros? Aí a caridade, que ele tanto quis fazer. E acho que caridade dá uma bolsa de roupa ou uma bolsa de alimentos. E, encerrando essa história toda, né, eu fiquei curioso, né, porque aquela história, né, que o corpo se vai, né, o corpo vai servir, então, de adubo para outras coisas, adubo para grama no Jardim da Saudade, né, ou no adubo para goiabeira e mangueira lá no cemitério em Bangu, né, o Murundu. Então, é assim. E aí veio o questionamento do tal do Zé Luiz, vai vendo, tá bom, o que nós, então, vem aquela ideia, tá bom, se o meu corpo vai ser voado, né, como
adubo para tantos outros. Então, qual é a minha pegada, né? O que eu consumi para chegar a isso? Será que eu estou equilibrado de fato com a minha natureza? Será que o que eu consumi vou doar de volta? É isso? Então, eu falei, caramba, eu estou curioso sobre isso. Então, eu trago essa curiosidade para vocês também, que é muito legal. Eu adorei esse finalzinho. Em média, a vida humana é de 2.475.576.000 segundos. Em média. Sempre em média aqui, tá? Nós damos 415 milhões de piscadas, em média, em nossa vida. Alguém parou para contar isso? 415 milhões. Eu não sei nem o que é isso, essa quantidade. Nós derramamos 61,5 litros de lágrimas. Aí, Raquel. Eu derramo mais do que isso. Isso é média, calma, Eu também. média. Isso é média, calma. Não. Nós fazemos sexo 4.239 vezes. Alguns mais, outros menos, né? Mas olha só, é um número absurdamente grande, né? Nós vemos 148 minutos de televisão por dia, 900 horas por ano, o que equivale a 2.944 dias. Ou seja, em média, o ser humano devota 8 anos de sua vida vendo televisão. Isso é uma média mundial. Claro que tem um cara que vê mais e um cara que não vê nada, tá? Mas é importante, né? E tem aquela história, se a gente dorme 8 horas por dia, é isso? Nós passamos 1/3 de nossa vida dormindo. Você já imaginou isso? Que você, com 60 anos, passou 20 anos dormindo? Nós pronunciamos 4.300 palavras por dia, aproximadamente 123.205.740 palavras em toda a nossa vida. Alguns falam mais, outros falam menos. Não é isso? Estão curiosos como eu? Nós caminhamos 317 quilômetros por ano. É verdade? Depois da pandemia, eu acho que não, né? Nós dirigimos 9.279 quilômetros por ano, que soma 728.489 quilômetros ao longo da vida. Isso equivale a ir e voltar da Lua. Nós comemos 4 vacas, 21 ovelhas, 15 porcos, 1.200 frangos, 13.345 ovos, 12.283 pães, 5.279 frutas, 10.289 vegetais. Alguns mais, o primeiro, mas olha só, comer 4 vacas numa vida não é para qualquer um, não. Hein? Conseguiram pescar qual é a minha curiosidade? Pô, se isso tudo que eu estou mostrando aqui é o que nós consumimos, o que eu estou deixando de fato para os que vão atrás de mim, depois de mim? O que o meu corpo vai fazer com essa história toda? O que significa nós? Vamos continuar então, né? Curioso, né? Vamos ter mais um pouquinho de curiosidade. Nós tomamos, isso é para a Luciana, 74.800 xícaras de café ao longo de nossa vida. É isso, Luciano? Não, o meu caso multiplica por 2. Então, a média, isso é uma média, né? Mas olha só, 74.000 xícaras é xícara dessa. Comemos 30.000 barras de chocolate. Isso é com a Camila, aquele chocolate francês deve ser bom. Eu acabei de falar com o Eduardo agora, isso. Tudo bem, vamos trocar chocolate por brigadeiro, mas é coisa pra caramba. Nós conhecemos 1.700 pessoas, né? Fazemos relacionamento com 1.700 pessoas. E aí eu consigo contar os amigos na palma da mão. Ah, não, mas aí tem os amigos invisíveis também, não vale, Zé? Não, tudo bem, mas eu estou falando Tô de amigos brincando. vivos aqui.
Isso aqui é feito pela BBC, não, pelo NetGeo, né? Então, Sim, essa sim. pesquisa é inglesa. Então, está olhando, é um olhar, entre aspas, ateu. Então, esquece os amigos espirituais. Tá Os bom. nossos amigos aqui, nosso relacionamento, em média, 1.700 pessoas. É claro que uma pessoa como Raquel conheceu muito mais gente. Ela conhece todo mundo, ela é caridosa, né? Ela vai para a Praia do Abraão todo dia conhecer gente nova. Não é assim? Essa aí eu não sei não, né? 4.239 orgasmos, eu acho que não sei. Eu não parei para fazer essa conta não, mas achei um número muito grande, né? Tudo bem, mas talvez fosse aí esse bugio aí da Raquel, então fosse assim, a gente, alguns mais, outros menos, sempre lembrando disso. 3 paixões, isso aí me incomodou. Temos 3 paixões em média. É isso mesmo. E aí eu falei, pô, mas será que a paixão é homem-homem, homem-mulher? Mas as paixões são... tentei olhar o que ele queria dizer com isso aqui, mas é de fato paixões humanas. Temos 3 paixões em nossa vida. E aí eu tentei me lembrar lá das paixões do passado, né? A primeira paixão que a gente teve na infância, a gente sempre teve uma paixão, às vezes até um artista de televisão, né? Hoje ele chama-se de crush, né? Qual foi o seu primeiro crush? Mas é interessante, né? A gente olhar, né? Olhar o mundo e ter paixão. Paixão é uma coisa profunda, né? Mas só 3. Né? Nós falamos que as mazelas da humanidade, o espiritismo prega isso, são paixões, orgulho, né? Ter só 3. Às vezes, essa paixão aí é por um estudo, é por uma coisa que, numa fase da vida, a gente coleciona. Não é exatamente a paixão humana, não. Assim, homem e mulher. Mas esse estudo é homem e mulher. É o casal, é aquele apaixonado por um outro ser. Não necessariamente por sexo diferente, mas isso acontece. Isso, em média, o ser humano se apaixona 3 vezes em sua vida. Então, eu entendi que essas 3 vezes pode ser na infância, na juventude e depois se casa, ou até se casa uma segunda vez. Mas, na média, são 3. Nós temos um casamento de 11 anos. Então, em média, o ser humano só consegue ficar casado 11 anos de uma vez. Estranho, né? É claro que temos casamentos enormes. Eu mesmo conheço gente que está casada há 54 anos, 60 anos. Mas, para nosso relacionamento, é um pouco complicado. Até aqueles que jamais se casarão ou se casaram. Mas, na média, a humanidade é assim. 8 carros. Isso mesmo? Eu poderia dizer assim, 8 motos, né, Omar? Mas seria 8 veículos. Mas a questão é assim, 8 só se você juntar carros e motos. Então, Se você juntar carros e motos, dá isso um pouquinho mais, não dá muito mais do que isso. Olha, a pesquisa é a humanidade como um todo. Então, na média, né, é claro que deve ter gente que tem muito mais carros, mas a média é ter 8 carros em nossas vidas. Eu não chegarei lá. Eu estou no meu 4º carro, né, e eu acho difícil chegar ao 5º. Talvez nem chegue ao 5º. Então, assim, para uns, muito, para pouco, para outros, nada. Né? Olha só que questionamento estranho, né? Nós produzimos 5 vasos de vômitos. Aí eu questionei que vaso, que tamanho de vaso é esse? Deve ser um vaso de planta bem grande. Mas para curioso, com isso, né? gente. Que isso? Depois de falar do chocolate, né? Mas a pesquisa é essa, eu quis trazer a curiosidade da pesquisa. Né? Participa de 50 eleições. E aí vale com eleição de sindicato, eleição de presidente de cada espírita, né? Mas vamos embora. Faz parte da nossa trajetória aqui. E a gente não aprendeu a votar. Né? 50 eleições. Crescem 9 metros de cabelo e 9 metros de barba. Já imaginou, Raquel, você com 9 metros de cabelo? Rapunzel. Rapunzel mesmo, né? Dá para... Porque se você imaginar assim, nós temos... É a Raquel Del. A gente tem 1 metro, o brasileiro, né, em média, tem 1 metro e acho que 1,65 m, né? A média. E se você tiver 9 metros, caramba, são 6 vezes isso. Cara. É grande, o negócio é grande. Né? E detalhe é que a pesquisa não fala de unha, só fala de cabelo.
Nós tomamos 7.163 banhos. Será? Na França esse número é bem menor. Exato, mas em compensação, aqui no Brasil, Isso é a bom. gente toma 4, 5 por dia, porque esse calor ninguém está aguentando. Vale a curiosidade, né? Nós consumimos 656 sabonetes. Eu acho que eu consumo até mais. Isso é numa vida. Nós consumimos 11 mil absorventes femininos. É claro que só as meninas, mas olha só, 11 mil é coisa, hein? Continuando então o nosso estudo, tomamos 6.000 litros de cerveja. Eu não gosto de cerveja, não tomo cerveja, mas tem gente que toma por mim. Essa aqui é a verdade. Você imaginou isso, 6.000 litros de cerveja? Olha para o teu quintal, olha a caixa d'água aqui no Brasil. Né? São 6 caixas d'água daquela que você vai tomar por a vida inteira. Tem gente que toma mais, né? Com certeza. Aí, Camila, 1.694 garrafas de vinho. Tá mais. Tá sem microfone. Liga o microfone. Isso aí pode ser verdade, igual a questão do banho, não é não. E sabonete também, que o consumo é menor. Isso aí. 7% da população sempre estará bêbada. Olha que legal. Não é a França. Imagina, olha só, são 7 bilhões de seres nesse planeta aqui, né? Vivos, ó, entre aspas, vivos. 7% disso vai estar bêbado. É incrível isso, né? O problema, É incrível. são os 30% desses 7% que acham que fica bêbado na estrada. Isso é que é o grande Tudo problema. bem, tem isso também, na estrada. Mas olha só, 3.000 litros de flatulência, o famoso pum. Já não diga que você não solta, porque nós soltamos nossas flatulências ao dormir. É impossível. Consumimos 4.388 rolos de papel sanitário. Será? No Japão, agora não tem papel, você lava só. Né? Produz-se 2.865 quilos de matéria fecal. Fazemos bastante cocô. Né? 2 toneladas, Jesus. 2 toneladas de cocô. Consumimos 50 toneladas de comida. E é o que fui imaginar o que seriam 50 toneladas. Vocês já viram aqueles caminhões enormes de areia, né? Mas aí De tem uma areia. discrepância grande, Zé. Oi? O cara come 50 toneladas e não bota para fora nem 3 toneladas. Para tu ver como é que é o negócio. Está fazendo de errado. Não dá para aproveitar 46 toneladas de energia. Mas é isso aí. A pesquisa é essa muito Mas o média. líquido está incluso nesse cálculo? Acho que não. É só matéria Porque mesmo. se tiver incluso, já responde a pergunta do Marcos. Não, porque o líquido vai para o pipi, a maioria dele, muito pouco vai para o bolo fecal. Não, 50 toneladas de comida são pelo menos 4 caminhões de areia daqueles grandes que você vê pela rua. Pois é, aí você come 50 toneladas e bota menos de 3 como matéria fecal. Ou seja, 46 e qualquer coisa você aproveitou como energia. Transformou isso em fluido vital. É isso aí. Tem que imaginar que é isso. Se a conta não bate, a gente não entendeu ainda onde está essa história, mas está lá. Continuando então com as curiosidades. Nós falamos 4.500 palavras por dia. Será? Eu acho que falo mais. Né? Nós lemos 2.445 jornais. Quase ninguém lê jornal mais hoje, né? Tem que traduzir o ler jornal por ler notícia na internet. Mas, de certa forma, quando essa pesquisa acho que tem 10 anos. Então, lá, há 10 anos atrás, lia-se 2.400 jornais por dia. É coisa pra caramba. Isso em média. Porque tem gente que não tem acesso nem à leitura e nem consegue comprar um jornal. 9.000 litros de leite. Tem gente que não suporta leite, nem pode tomar, mas a média é essa. Né? 3.800 fraldas. Aí, Camila, é isso mesmo? Consome-se fralda assim na França, como aqui no Brasil? Isso é de 10 anos mesmo. É fralda pra caramba. O Luí
O Luiz deve ser umas 6 por dia, mais ou menos. Isso é a média de um ser mas humano. ele Né? Muita fralda. Não, olha só, você tem que se lembrar que você... Assim não dá, sei lá, mas 10 vezes isso por dia. Não, mas e essa pesquisa... E suja de novo. Sim, mas essa pesquisa ela considera também os idosos que têm que usar fralda geriátrica. Tá? Ah, sim. Então, não é só criança, mas hoje, até que as pessoas que estão internadas com Covid, tem isso também, né? Tem que ter fralda geriátrica, porque elas estão lá, estão em coma, né? Olha só. Mas essa pesquisa ela é muito boa. Isso é um filme que eu não consegui trazer, nem deveria, porque era de direitos autorais, mas ela é do NetGeo, chama-se Pegada Humana. Ou seja, é o nosso traço, né? O que nós absorvemos e deixamos em nossa passagem aqui na Terra. Então, eu quis trazer isso porque, quando os espíritos falam, né, que nós morreu, acabou, que vamos servir de adubo para as outras coisas, isso, para mim, está no âmbito da filosofia, porque olha quanto nós consumimos, olha quanto nós extraímos desse planeta, isso é cada um. Multiplica isso por 7 bilhões. Né? E o que o corpo humano deixa para isso aí? Nada. Isso é quase que nada. Então, filosofia, nessa hora, é muito bom. Então, isso é o que eu quis trazer para vocês. É que nós precisamos ter a doutrina em nossos corações, em nossas mentes. Temos que olhar ao redor, nós vamos focar na frente. Precisamos olhar ao redor, olhar o que a gente faz, o que a gente não faz, o que a gente precisa fazer, o que a gente deixa para nossas... E o que sobra para a gente. Então, o melhor aprendizado para mim dessa história toda é que, sim, nós podemos sim nos melhorar, podemos sim até tentar consumir menos, podemos até ajudar o outro de uma forma agora totalmente, como é que eu vou dizer, grandiosa, que é doar o nosso fluido vital, ou quer dizer, a nossa vida por aquilo que está ao nosso redor. Então, esse foi o nosso assunto. Muito obrigado pela atenção, desculpa pela leitura e espero poder ter ajudado a todos. E agora vamos lá, então, aos posicionamentos e questionamentos. Foi top, Zé. Parabéns, viu? Tentei. Maravilhosa apresentação, adorei, viu? Os slides, tudo muito organizado. Parabéns. Obrigado. Eu acho que vale assim, eu acho que eu fico, quando a Camila falou que ficou em dúvida, então, para mim, esse foi o melhor bate-papo, é aquele que deixa as pessoas com dúvida e instiga a pegar isso aqui e olhar e ler, e entender e procurar mais. Né? Se a pesquisa de 2012, como estaria agora? O que nós consumimos agora? Isso é uma boa pergunta. Né? Muito legal. Pois é, faltou o número de horas, /dia, né, do uso do celular, do computador. É um salto aí quantitativo gigante, né, dessa estatística. Mas aí eu vou deixar essa questão para a Camila. Essa é a próxima palestra da Camila, né? Dos seres que não decompõem. Você podia, Zé Luiz, ter somado as nossas horas do grupo Alegria de Florescer. Também. Zé, agora você me instigou dos seres que não decompõem. Aí, Luciano, mexeu aonde? Ganhei meu dia, isso aí, ganhei meu dia. Lá vai a pessoa, né? Eu ia fazer uma piadinha, mas eu vou segurar o... Vou fazer. Faça. Piada é bom, descontrai. Mano! A piadinha tá gravando. Ô, Zé. Tá gravando, hein? Zé. Só pode ser depois da gravação? Uma piada? Marco, chega um pouquinho. Eu posso falar agora. É que tem gente muito bem conservada. É por isso. A televisão fica na minha cara. Eu afasto um pouquinho para ver. Quando eu chego muito perto da televisão, invade a minha cara. Fala. Desde a hora que você falou do transplante, eu estava querendo dar um pitaquinho, mas é que eu não me lembro direito qual é a palestra, mas talvez você se lembre, talvez você consiga dar uma clareada mais nesse assunto. É que a Anete Guimarães tem uma palestra onde ela fala que uma senhora de, acho que quase 80 anos, sei lá, uma senhora já bem idosa, ela
Acho que 80 não, porque 80 não é permitido. Eu sei que uma senhora já bem idosa, ela cedeu o rim, um dos rins, para um garoto novo. E depois de um certo tempo fizeram uma investigação, um exame, e o rim estava como se tivesse sendo o rim de um garoto novo, de menos de 20 anos. Ou seja, ele absorveu tanto fluido que ele revitalizou aquele órgão. E eu não sei bem qual é a palestra dela que ela fala sobre isso, mas é interessantíssima. Então, se você se lembrar e puder trazer mais detalhes aí, eu sei que você assiste. Vou procurar, eu também não lembro qual é, não. Não? Lembra, Lu, você? Pessoal que assiste mais a NET, fazer um comentário, porque é muito boa. Que eu vi já há bastante tempo e eu esqueci qual é a palestra. Zé, o Marco, eu lembro da palestra assim do teor, mas eu não lembro o tema da palestra. Muito bem colocado por você. Seria interessante que nós pesquisássemos um jogo de palavras lá no YouTube, né? Transplante, né? Alguma coisa assim, que talvez pelo algoritmo ele dê o tema da palestra. Bem interessante a tua fala. Perfeito, palestra para o Marco Celeno, transplante, a visão espírita, perfeito. Isso aí vocês podem chamar o doutor Frutuoso de novo, porque isso aí é com ele. Fala para não, mas a gente tem que ser. Não tem nada a ver com medicina. José Luiz, eu não sei se eu vou fazer uma pergunta que você já explicou, porque eu tentei entender. Com relação à morte do corpo, então tudo para de funcionar e o fluido vital ele sai. E como é que tem esse período, essas horas em que determinados órgãos podem ser replantados ou transplantados? É porque essa saída do fluido não é de estalo, ela não acontece assim. O próprio desprender do nosso perispírito, ele é devagar, né? Ele começa lá pelos pés, vai subindo, até que o último elemento lá no cérebro, a última ligação, apesar de já ter sido cortado, né? O famoso fio de prata, né? Mas existe um fluido ali. Se você olhar, eu falei, lembra que eu falei das obras tem um livro Legião? Existem seres, né, que eles são envoltos em cemitérios, eles vão lá para sugar aqueles fluidos que ficaram pouquíssimos nos corpos, estão lá em decomposição, mas ainda fica sempre um pouquinho lá. Mas a ideia sempre é essa, que aquele fluido que dava vida ao corpo, ou seja, o fluido vital, ele se vai e volta ao todo. Volta de onde que ele veio? Ele veio do fluido crônico universal. Zé, nós também estamos estudando exatamente esse ponto no Transição Planetária. Sim. Super atualizado o estudo, inclusive, dentro dessa fala. Mas é isso, a gente tem que entender assim, que assim como a natureza não dá saltos, né, a evolução não dá saltos, nenhum desses acontecimentos que a gente fala, de vida, de morte, né, eles nunca são instantâneos. É sempre um período que, dependendo do ser que é envolvido, ele pode demorar segundos, minutos, dias, ou anos, ou séculos. Tá? Porque o famoso pode ser e depende, né? Porque nós não somos iguais. Dá para entender também, Fátima, se você fizer um paralelo, por exemplo, com a árvore. Você corta um galho de uma árvore e deixa ele quieto lá no canto. 3, 4 dias depois, ele já não tem mais nenhuma folha, as folhas todas secaram. Mas se você pegar um facão e der um outro talho numa outra parte daquela que já está cortada, por dentro você vai ver que ainda está meio verdoso aquele galho, ainda tem um pouco de seiva. É mais ou menos isso, ela vai se esgotando aos poucos. O fluido vital também é assim, aquela parte que morreu por fora, por dentro ele ainda tem um pouquinho de vida, né? Entre aspas. É só para a gente tentar entender isso. Vai com Deus, Josi. Tchau, Josi. Obrigada. Pelo que eu entendi. Congelou, Raquel. Raquel congelou de novo. Deixa eu aproveitar, então, já para fazer uma provocação, porque também não entendi uma fala sua. Oi? Com relação à questão do transplante, congelou bem, com biquinho.
o transplante de coração, pelo que eu entendi da sua fala, o sucesso ou a rejeição do transplante, do órgão transplantado, está ligado diretamente ao fluido vital, ou seja, a questão orgânica não tem a ver com medicamentos, porque sempre há rejeição, e quando não há, inclusive, os próprios medicamentos entram como uma maneira profilática de conservar o órgão transplantado no novo corpo, né, no outro corpo, naturalmente. Agora, pelo que eu entendi, pode ser que eu tenha entendido errado, você condicionou o sucesso do transplante ao fluido vital. Não foi assim que eu falei, mas o entendimento é que uma das causas de rejeição é a incompatibilidade dos fluidos vitais. É assim que eu falei. Então, assim, você pode ter um corpo, um tecido, né, um órgão perfeitamente compatível, mas no plano de fluido vital, eles são incompatíveis. Mas como isso é uma esfera que ainda a ciência não domina, a ciência não consegue olhar isso, só olha a rejeição pura e simplesmente do tecido, então usa a medicação. Mas tanto é que tem casos que nem a medicação satisfaz. A rejeição não pode ser contida por medicação. E aí ele tem que sempre imaginar que existe um algo mais. Esse algo mais é compatível com o fluido vital que a gente estudou. Tá bom? Entendi. E com relação aos corações biônicos, que não tem fluido vital nenhum? Não tem fluido vital, mas assim, também não há rejeição. São materiais feitos para não rejeitar. Se você pensar bem, as próteses todas. Então, nesse caso, o coração é uma prótese. Mas a gente tem que entender, aí que está a grande sacada de tudo que a gente conhece, né? Que é possível, pode ser e depende, que o nosso perispírito se adapte àquela máquina que está ali dentro de nós. Tanto no plano espiritual, a forma de coração mesmo sendo uma máquina. Mas imaginar que o perispírito é maleável, ele é tangível. O fato de você ter uma prótese no quadril ou no joelho, há muitos casos não há lesão nenhuma no perispírito. Aqueles corpos se desfazem vão ao plano espiritual e lá, chegando ao plano espiritual, não tem lesão nenhuma, porque aquela presença de um corpo estranho não causou isso. Mas, de novo, pode ser e depende, porque depende de cada um de nós. Às vezes, uma unha encravada pode ser muito mais prejudicial do que um corte no peito. Certo? Então, a questão do coração, especificamente, ele não é determinante, o fluido vital. Não. E sim, ele é condicionante. Condicionante, sim. Aliás, qualquer órgão nosso. Qualquer órgão. Né? O fato de você estar usando aquela bolsinha, né, porque o teu intestino está bloqueado, né? Não tá, o circuito todo não está completo, mas eu já ouvi espíritos falando para mim, né, que no atendimento médico, né, e falando assim, você está vendo isso fora do corpo dele, mas isso agora já faz parte do corpo dele. Posso te dizer que faz até parte do perispírito dele. E aí, assim, você tem que entender que existe um envolvimento com a espiritualidade para transformar aquele artifício humano que está ali em parte para poder proteger aquele ser, para aquilo não ser uma coisa nociva a ele. Então, tem que imaginar que existe algo mais que a gente não entende ainda. Ainda estamos aprendendo muito e é que a ciência não consegue nem esbarrar lá ainda. Por isso que é bom de conversar com a espiritualidade, né? Muito bom. Sempre, com certeza. A gente só recebe bons conselhos. Nem sempre, né? Mas nem sempre, sim. Cuidado, Depende muito da intenção. Eu não me recordo se foi, porque o Dr. Hansen chegou para trabalhar em Mangaratiba, foi em novembro de 2012. Como eu já falei aqui, eu fui um dos pioneiros, né? Mas acho que foi em 2013, no primeiro semestre. Nós tínhamos uma vizinha, ela desencarnou. E eu me lembro que naquela época não tinha nem maca, era tudo no chão, como se fosse o hospital de campanha, era uma loucura, uma correria só. E só ele, né, o médium, trabalhando com a esposa. Aí eu voluntariamente me coloquei à disposição, e junto com ela, eu fazia assistência dele também. E aí, numa bela tarde, eu me recordo que essa senhora, ali na parte da frente, né, onde tem o passe, não tinha as cadeiras, mas jogavam os colchonetes no chão. Não sei se você chegou a pegar essa época. Foi logo no início. Eu peguei a casinha antiga. Isso, aí ficava os colchonetes no chão, umas 3, 4 macas lá nos fundos, que o Galvão tinha construído, inclusive, eram camas, né?
mas atendia, né, ainda Feita de com forma tábua de precária. obra. Era o início, né, de todo esse processo. E aí, nesse momento, eu estava na sala do passe, não embaixo, em cima, né, na chega casa, e aí essa senhora deitou no colchonete, e eu estava acompanhando o procedimento que o Dr. Hanso, fazendo nessa paciente. Essa senhora, amiga minha, vizinha nossa de décadas. E aí, quando ele fez uma incisão no perispírito, né, eu percebi que ele tirou encapsulado um órgão. Eu não tenho certeza se era o baço ou pâncreas, como se fosse uma cápsula, um comprimido mesmo. Eu vi claramente. Ele girou para cá, girou para lá. Lembra, dona Marisa? Não sei se ela estava lá nesse dia. Aí, ele, como se tivesse colocado, mas isso foi confirmado no dia seguinte, na segunda-feira, num laboratório. E ele trouxe desse laboratório, como se fosse uma prótese perispiritual desse órgão que ele havia desplantado dela e colocou no lugar. Olha que ciência interessante. No dia seguinte, e ela viveu muitos anos ainda. No dia seguinte, na noite seguinte, a gente estava trabalhando na mesa e, de repente, pum, estourou aquela cena, né? Vidros, como se fossem vidros de laboratórios com conservantes, não deu para ver, claro, deu para ver, mas eu não sabia o que era exatamente. E eu vi o órgão dessa senhora lá, o órgão perispiritual, não físico. Eu comentando com o Juarez, eu falei, Juarez, eu estou vendo isso. Ele, procede sim. A ciência espiritual está muito aquém da nossa vã compreensão. O fato é que existe, né, Marco? Existe, e como várias vezes, eu particularmente vi, descendo aquele maquinário gigantesco no centro cirúrgico. E ouvindo barulho, inclusive, de pinças e de estiletes, de uma série de equipamentos, ouvindo mesmo. Isso com a Cíntia. A Cíntia, ela foi a pioneira nesse trabalho. Nem se pensava, né, que o Zequinha fosse atuar em Mangaratiba no AME. Ela já fazia esses trabalhos com um doutor que trabalhava com ela, muito curioso. Então, isso é para amplificar um pouco mais o nosso conhecimento acerca da mecânica, da dinâmica das cirurgias espirituais. É um universo maravilhoso, gente. Maravilhoso. A gente teve a oportunidade de trabalhar, né, durante anos, né, junto a essa equipe espetacular e de uma maneira assim completamente entregue, generosa, né? O trabalho nunca foi deles, como também nunca foi nosso, né? E é bom de deixar isso registrado, ainda que esteja gravando, porque quem for assistir sai um pouco desse condicionamento mental que nós temos, né, acerca da literatura, e a gente está trazendo informações que ainda não existem. Essa desse desplante com transplante perispiritual é uma novidade. Eu nunca li esse livro nenhum. Obrigado. O doutor Hansen também já aprontou comigo, né? Lá no trabalho, lá, ele chegou assim para mim, filho, vem aqui, me ajuda aqui. Aí ele estava mexendo lá numa pessoa, e aí ele falou, abre tuas mãos. Aí abri minhas mãos. Agora segura isso aqui para mim. Ele pegou o coração da pessoa e botou na minha mão. E assim, com aqueles olhos ainda toscos, mal espirituais, eu sentia a coisa quente, morno, assim, na minha mão e balançando. Eu não via o coração ainda, né? Mas eu sabia que tinha o coração na minha mão ali, porque batia, né? E ele falou assim, segura para mim e não deixa cair. Eu falei, caramba. E assim, com aquela cara de tacho, né? Porque era principiante aí, né, no serviço mediúnico dedicado à medicina, né? E ajudando aquele coração batendo, e aí mexeu alguma coisa, eu não conseguia ver o que ele estava mexendo. Aí depois, assim, agora você pode me dar. Eu dei para ele e colocou de volta no lugar. Aí eu expliquei, mas o que foi isso, doutor? Aí ele falou, não, eu precisava tirar um câncer que estava atrás do coração. Só que eu precisava tirar o coração do corpo dele, o coração perispiritual, e acessar o câncer que estava atrás do coração no pulmão. Ele só tinha esse acesso. Aí eu falei, tá. Então, assim, é vivendo e aprendendo. Existe muito mais do que a gente possa imaginar, né? Como se fala, né? Existe muito mais entre que a nossa filosofia pode imaginar entre a terra e o céu. Não dá. O que precisa entender, saindo daqui com chave de ouro, que não necessariamente morreu, acabou. Não necessariamente morreu, o corpo vai apodrecer e acabou, a minhoca vai comer, o bicho vai comer. Não é isso. Muito pelo contrário, temos muito mais, né? Nesse trajeto nosso entre aspas, morte, tem muito mais coisa acontecendo. Que cabe a nós aqui, espíritas, nós merecemos isso, aprender mais para a gente se sentir
muito mais tranquilo com esse mistério que é morrer. E ajudar as pessoas que estão ao nosso redor também a se sentir à vontade com esse mistério ainda para a gente, que é a morte. Eu assisti um vídeo em que nós, encarnados, a espiritualidade procede uma cirurgia no perispírito, se necessário e por merecimento. Perfeito. Bom, Gente, só uma palhinha. É que são 10 para as 6 e às 6 horas a Cris está nos esperando lá na sala para a gente cantar o parabéns para o Marcos. Desculpe interromper a linha de o raciocínio. link está aí, o link está aí? Acabei de botar no grupo agora. Tá. Então vamos encerrar, né? Vamos. Bom, eu fiz minha parte, fiz meu estudo, fiz minha prece inicial. Alguém deseja fazer essa prece final? Muito bom, Zé. Algum candidato aí, por favor? Nossa, então, silêncio assim. Raquel, você não quer congelar de novo, um de cada não? vez. Todo mundo falando ao mesmo a tempo não Raquel dá vai congelar certo. agora, deixa ela congelar a gente aqui. Eu posso fazer, mas eu estou despencando toda hora. Se eu despencar, vocês continuam. A gente sabe que é por amor. Muito obrigado. Por isso que eu não tinha me oferecido, mas vamos lá ligar os fios do nosso pensamento ao nosso sentimento, ao nosso coração, mente e coração unidos para agradecer por estes momentos de conhecimento, de esclarecimentos sobre o funcionamento do nosso corpo físico, sobre essa criação divina, essa máquina tão bem funcionando, e o despertar para cuidarmos do nosso corpo, que é ele que é um instrumento para a nossa evolução, para que, estando aqui, encarnados, possamos realizar as nossas transformações, nos tornarmos seres melhores, cada dia mais iluminados, com as nossas candeias acesas, para iluminar os nossos próprios passos e aos que caminham ao nosso lado. Então, dando graças ao Pai por mais um dia de existência, a Jesus, que sempre nos assiste, nos ilumina e envia os seus mensageiros para também nos fortalecerem, nós pedimos pelo encerramento do nosso encontro. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Muito Ô, obrigado. Lu, Vamos essa lá,